E hoje eu tô aqui na maior cidade de Portugal, uma das cidades mais desejadas de toda a Europa. Salve, salve, eu sou o Vox. Lisboa é uma cidade que foi fundada há mais de 1000 anos antes de Cristo. Tem muita história, já foi um domínio romano. Houve um período de 430 anos, cerca de 430 anos, que foi um domínio muçulmano. Lisboa e Portugal foi reconquistada pelos cristãos em 1147. É uma cidade importantíssima na era das grandes navegações. Aqui também houve uma grande tragédia em 1755, o grande terremoto, que foi até tema de filósofos como Voltaire, no seu livro Cândido. Ele fala dessa grande tragédia, discorre ali sobre filosofia, teodiceia, teologia. De modo que Portugal e Lisboa, a capital de Portugal, tem muita história. Tem uma população de aproximadamente 550 mil habitantes e tem havido nos últimos anos, na última década e década passada também, uma forte imigração e aumento exponencial do turismo. E tudo isso tem gerado coisas positivas e coisas negativas, como eu sempre digo. A moeda tem dois lados. E quando se vê no Brasil notícias sobre Portugal e Lisboa, sempre se fala imigração brasileira, muitos brasileiros foram para Portugal, muitos estão voltando. Tem o assunto da xenofobia, tem o assunto da segurança e tudo mais. E é desses assuntos que nós iremos discorrer neste vídeo. É uma cidade muito bonita, muito romântica. Essa é a Rua Augusto. É uma região aqui turística e é elegantíssima e tem um cenário amarelo, assim, as luzes, os postes. Tanto é assim que eu tive que diminuir a saturação, senão saturação das cores do vídeo, senão ele ia ficar assim demasiadamente amarelo. Agora, falando destes pontos que eu me referi no começo. A imigração. Quais são as causas da imigração massiva de estrangeiros para Portugal? É por causa da baixa taxa de natalidade, envelhecimento da população. Ou seja, tudo isso é planejado, pelo menos no início. Quem serve nos restaurantes, no geral, são indianos, nepaleses, gente de Bangladesh, brasileiros. Então, todo esse cenário, ele foi planejado. E muitos portugueses não querem trabalhar lavando banheiro, servindo. Muitos. Então, há uma necessidade de imigração. E isso traz colaterais. Há uma necessidade de turismo. E isso traz colaterais. Tudo isso traz muito dinheiro. Tanto é que no PIB de Portugal, a porcentagem que vem do turismo e de investimento relacionado ao turismo é enorme. E quem são os maiores imigrantes? São brasileiros. Acho que 1/3 de todos os imigrantes de Portugal são brasileiros, crescendo exponencialmente aí os indianos. Eu vi muitos árabes, pessoas do Oriente Médio, muitos africanos também. E o que tem? Quais são os colaterais? Vamos a eles. Aumento exponencial
do preço dos aluguéis. Ou seja, todo este cenário que é uma necessidade. Imigração é uma necessidade da Europa. Tem baixa taxa de natalidade. Porém, tem os efeitos colaterais. E, adiantando um pouco, imigração sem critério traz problemas. Mas, continuando sobre o preço dos aluguéis e imóveis, tem crescido exponencialmente, disparado. E os jovens portugueses não têm condições de morar, por exemplo, aqueles que não são herdeiros, que são a maioria, em morar em regiões boas de Lisboa. Os aluguéis, eles podem consumir até mais de 50% da renda de um jovem. Então, isso está gerando crises até entre os burocratas aí. E muitos estão reclamando. E quem tem grana faz mais grana. Porque quem tem grana compra os imóveis e coloca no Airbnb. Vai ter problema essas paradas. No futuro próximo. Vai ter, sei lá, legislações que regram isso, porque muitos compram os imóveis todos, pessoal, e coloca para alugar e faz dinheiro, vive de renda. E isso infla os preços. E quem é o português jovem, de classe média, pobre, não consegue comprar um imóvel. Às vezes eu acredito que tem gente que vai ver de alugar a vida toda, porque o imóvel em Lisboa é caríssimo. E é um país que relativamente tem pouca... 12 milhões, 11 milhões, 12 milhões de pessoas. Então, o cenário é desafiador. E tem uma parada, né, que está acontecendo também, é que os habitantes de classe média, pobres, vamos assim dizer, entre aspas, eles vão indo saindo dos centros e indo para as periferias, porque tudo vai ficando caro. Tudo vai ficando muito caro. Eu estou aqui na Rua Augusta. Pessoal, a maioria daqui é estrangeiro, a maioria daqui é turista. Jantar aqui é 15, 20 euros, 10 a 20 a 30. Pessoal turista, né, da China simpático. Então, tudo vai aumentando os preços. E o salário médio, o salário mínimo de Portugal é um dos mais baixos da Europa Ocidental, se não for o mais baixo. Então, tudo isso gera crises sociais, conflitos. Eu conversei com jovens e senhoras de Portugal. Eles se comparam com outros países, se comparam com Madrid, se comparam com Paris, e veem que as condições de vida estão piorando. E as áreas turísticas estão bonitinhas. E quem aproveita a cidade, vou falar a realidade aqui, é o gringo, é o estrangeiro. E quem tem grana, ou classe média, média alta, a maioria das pessoas que estão turistando aqui, no mínimo são classe média da Europa, que é muito superior à classe média do Brasil, né? Muito superior. São os colaterais. Ou seja, o custo de vida, foi em mercados, foi em restaurantes, tem aumentado o transporte, energia, internet, tudo tem aumentado. E isso gera uma insatisfação do cidadão local. E isso gera o aumento da violência. Deixa eu fazer uma comparação em primeiro ponto aqui. Eu sou um paulistano. Eu sou um brasileiro. Então não tem como comparar. Pessoal, nem polícia tem aqui, porque não precisa. Aqui, pessoal, ninguém vai... Aqui tem pickpocket para cá, para lá. Tem pequenos furtos, tem aumentado, mas o padrão aqui é muito mais elevado que o padrão de São Paulo. O que acontece em São Paulo não acontece aqui. Então, um aumento incremental de violência, ele já é sentido pelos locais. E eu vou falar a realidade aqui. Eu vi muitas coisas em vários locais, não somente aqui, em vários locais. Muitos são estrangeiros, pessoal, que fazem essas coisas erradas. A realidade é essa. São estrangeiros. Eu vou falar no decorrer dos vídeos sobre esses assuntos. A realidade é a realidade. E isso gera
uma aversão ao imigrante. Gera, empresas brasileiras, né? Gera uma aversão. E falando um pouco de comida aqui, interrompendo essa parte do raciocínio, a comida de Portugal é espetacular. Espetacular. Comi bacalhau alagareiro, incrível, maravilhoso, uma das melhores comidas do mundo, eu não tenho dúvida. Muito peixe, muito azeite, batata, ovos, eu gosto, brócolis, muito saudável, muito bom. Um grande elogio e totalmente sincero. Mas continuando sobre os colaterais da imigração e turismo massivo, muitos reclamando, eu conversando com uma senhora no metrô aqui de Lisboa, falando, tem muita gente que tá insatisfeito com isso, com a imigração massiva, turismo massivo, fala-se do aumento da sujeira nas ruas. Estou numa região totalmente turística, né? Extremamente limpo, bem cuidado, nem policiamento tem porque é muito seguro. Mas muitos têm reclamado de sujeira, muitos têm reclamado de aumento de violência, muitos têm reclamado de pessoas que vêm, brasileiros que vêm aqui, pessoal, colocam funk alto, falando músicas com palavras agressivas, palavrões. Cara, isso gera xenofobia, vou usar a palavra certa. Um cara que vem estourar moto aqui, chamar o grau, né? Cara, aí os caras olham, eles vêm com essas culturas deles pra cá. É isso mesmo, essa linguagem. Eles vêm com essas culturas dele. Brasil, pessoal, conversando com uma senhora aqui de Portugal, uma conversa simpática com a senhora, tudo bem educado, eu também fui bem educado com ela. E ela falando assim, eu falei, por que você não vai no Rio de Janeiro? Ela levantou as mãos para os céus e disse, Deus me livre. Aí eu comecei a conversar com ela. O Brasil, pessoal, é visto como um país do carnaval e da violência. O carnaval no sentido pior, tá ligado? É a realidade. É a realidade. No sentido pior. A realidade é essa. E, como eu disse, não dá para comparar, né? A senhora, quando eu falei de violência e tal, eu falei, tem regiões turísticas, o Leblon ali, Ipanema, eu citei. Com certeza ela deve conhecer por novelas, né? Novelas brasileiras aqui em Portugal são muito famosas e tudo mais. Aí ela falou assim, Deus me livre, aqui tem um pouquinho de violência, tem roubos pequenos e furtos e tudo mais, mas ninguém vai colocar nada na sua cabeça, se vocês me entendem. Entenderam, pessoal? Ela falou para mim, uma senhora portuguesa, numa conversa muito amigável que eu tive com ela ali. E a realidade é essa. Aí ela falou o seguinte para mim, olha que interessante. Ela falou, eu iria para Santa Catarina. Ela falou isso para mim, a senhora. Por Rio de Janeiro, que é a cidade mais conhecida, né? No mundo do Brasil. Ela falou, de jeito nenhum. O Brasil, pessoal, é conhecido como o país no exterior, na Europa, do carnaval e do sensualismo. E tem as coisas aqui também. Tem gente oferecendo as paradas. Tem as coisas, pessoal. Tem as coisas. Gente oferecendo aí a verde. Também aí o pó mágico. Tem essas coisas, né? A realidade é a realidade. E as ruas não são como a Disneylândia. Porém, olha que cena bacana aqui. As garotas aí extremamente simpáticas tocando Coldplay, né? É totalmente diferente, pessoal, né? Se comparado ao Brasil, né? A realidade é a realidade. E, né? Continuando essa parada que eu estava conversando, eu conversei com um português também no metrô. Eu conversando com ele, pessoal, ele falou assim que o Brasil é uma grande África. É a visão dos caras. Eu tenho que falar a verdade. É isso mesmo, textualmente, o que ele falou para mim. Ele falou que o Brasil é uma grande África e, pessoal, tem muita gente que tem preconceito contra o Brasil, contra a África. A realidade é essa. Essa é a realidade. O Brasil é visto por muitos como... Estou falando o que ele me falou.
uma grande África, então tem preconceito contra o Brasil. Muitos, nunca todos, pessoal. Estou falando só o que o rapaz me falou. Isso aqui não é eu que estou falando, é o rapaz. Falou que é uma grande África, então eles têm preconceito contra o Brasil e contra a África. O Brasil é visto como um país do carnaval e da violência. Ou seja, é um país, se você for, é para se aventurar. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Né? É um local aqui extremamente turístico. Muitos turistas se percebem europeus e muita gente falando inglês, né? Então são americanos e britânicos. É um local muito top. E agora eu vou falar um pouco de turismo. Tem muitos canais de turismo. Canal de turismo, no geral, não fala a verdade. A verdade tem dois lados, sempre. Turismo, pessoal, fazer turismo é bacana, mas tem um custo, não é barato. Tem gente que fala de um mochileiro, né? É muito barato, dá para fazer tranquilo. Não é assim, não é verdade. Tudo é muito caro. Mesmo se você economiza muito, você tem um custo que para o brasileiro médio, quem é bacana é de boa. Mas para o brasileiro médio é muito caro. Eu, pessoal, comi muito comprando coisas no mercado. Mesmo assim é muito caro. Mesmo assim, para o brasileiro médio é muito caro. Ou seja, turistar, pessoal. Tem gente que faz turismo aí, come em restaurante, nos melhores, restaurante turístico. Isso é tudo conversa fiada, pessoal. É muito caro, o custo é muito alto. E ninguém fala essas coisas. Ninguém fala porque massageia o ego, né, das pessoas do canal. Aqui não tem massagem, não tem filtro, a realidade é bruta. Tanto que às vezes eu falo coisas, por exemplo, xenofobia. É um assunto desagradável. Agora, eu vou vir aqui ver, experimentar e não falar? Não, aí é massageia o ego e não é minha proposta. Existe também. E é grande, hein? Deixa eu falar a verdade aqui. Essa é uma parte desagradável, sad but true, mais verdadeira. Eu vi, pessoal, xenofobia contra brasileiro. Eu vi, a pessoa fez uma pergunta ali, foi respondido de forma áspera, bruta. Falou para ela, volta pro seu país. Falou isso aí. Eu vi a parada. Volta para o seu país. A realidade é a realidade. Aí, como eu disse e sempre digo, a realidade tem dois lados, não tem? Agora, tem brasileiro que vem aqui colocar música alta, música funk alto, nada contra, só coloca no ouvido, coloca no fone. Chamando grau na moto, falando alto. As pessoas não falam muito alto, pessoal, falam normal. Mas tem gente que entra no busão aí brasileiro que fala gritando pro padrão aqui. Então, muita gente vê isso e a pessoa que eu vi sendo xenofóbica era senhor de idade. Então o cara às vezes tá nervoso, né, pessoal? Eu tento ver a verdade, eu tento transmitir a realidade. Então o cara, sei lá, não sei o que ele viveu, mas ele foi xenofóbico, com uma pessoa que provavelmente não fez nada. Mas tem muito gringo, muito estrangeiro, e falando a verdade, muitos do Brasil que não respeitam, né, a cultura local, as normas sociais não formais. Tem normas sociais não formais. Aí, pessoal, gera xenofobia. A realidade é a realidade que tem crescido em todo mundo, né? Em todo mundo, na Europa é muito forte. A imigração massiva tem afetado a Europa. Muitos países têm imigração sem critério e gera essas contradições. E repetindo,
A Europa precisa de imigrante. Não são bonzinhos, não. Precisam. Mas também tem muitos imigrantes que não respeitam a cultura local, a tradição local, e aí dá conflito social. A realidade é a realidade. E um ponto sobre essa parada de imigração, turismo e xenofobia. Pessoal, o imigrante da Europa é muito mais bem visto. Eu vou falar a realidade. É muito mais bem visto. Quando você fala que é brasileiro, pessoal, tem gente que já te olha torto. Olha, você percebe. Tem gente que não, né? O cara tá ganhando dinheiro, tá de boa. O cara não tá nem aí, o cara quer o dinheiro. Pagou e já era. A realidade é essa. Porém, quando eu vi a pessoa mais turista, né? Europeu, ele é muito mais bem tratado. Quando ele é de países indiano, brasileiro, até do Oriente Médio, o tratamento é diferente. Aliás, eu vi até um protesto contra a imigração do Oriente Médio. Eu vi. E, pessoal, são as partes polêmicas, né? É a realidade. Estou falando aqui um fato real. E tem, infelizmente, muita miséria. Porém, não dá para comparar com o Brasil, né? Com o centro de São Paulo, com o centro do Rio e aqui a região central, né? De Lisboa. Extremamente limpo, bem cuidado, muito bonito, muita gente bonita, muito, muito bacana. E é isso. Imigração, turismo massivo traz muitos colaterais e é uma necessidade. Por isso que eu falo que é os dois lados, né? Quando Portugal abre-se para o turismo e abre-se para a imigração massiva, eles sabem que haverá colaterais, sabem. Aí, pessoal, é só uma regulamentação, né? Justa e adequada, né? A realidade é a realidade. E ela é bruta. E falando agora um pouco sobre... Eu vi algumas reportagens no Brasil sobre brasileiros que estão retornando ao Brasil porque ganham muito pouco, porque não se sentem bem tratados, bem recebidos. E é a verdade, é a realidade. É a realidade. Por isso, uma pessoa, quando ela quer imigrar para Portugal, por causa da língua, comida boa, clima bom, tem que pensar um ponto, ou alguns pontos que eu vou discorrer agora. Se você não tem especialização, principalmente na área de TI, que está crescendo muito aqui, pessoal, você vai vir aqui para ganhar salário muito baixo. Eu acredito aí que é 1.000 euros, 1.200 euros, até menos do que isso. Então a pessoa vive para trabalhar, é tratado como estrangeiro, ou seja, você não é daqui, nunca se esqueça isso. Mesmo uma pessoa que te trata bem, ela te vê como estrangeiro. E se não te ver bem, ela vai te tratar com inferioridade. Essa que é a realidade. Você não é um cidadão de Portugal. E você não é um português. Então, se você vem para Portugal querendo trabalhar, você vai arrumar trabalho? Arruma. Num restaurante, há muita rotatividade, né? Nesses trabalhos de baixo salário, muita rotatividade. Então o cara vai ganhar 900, 1.000, 1.100 euros, vai pagar 400, 500 euros de aluguel, vai viver para comer e beber, vai viver com mais segurança, mas você não está no seu país, vai sentir falta dos seus parentes, não vai viver o melhor de Portugal, não vai. Esses canais de turismo aí, conversa fiada, não vai viver o melhor de Portugal. Eu sou um cara que gosta de caminhar, andar, observar.
Eu consigo observar o melhor. Eu consigo e gosto disso. Eu gosto de ver as pessoas felizes, se divertindo e tal. Mas eu não tenho condição de ir num hotel desse aí, ó. Eu não tenho condição de ficar comendo tudo que eu quero. Eu não tenho condição. Eu vou comer um bacalhau alagareiro, abraço, todos os dias. Não, não, não. Eu como de vez em quando e como como de comida de mercado. Levo pro hotel e como no hotel. É assim que funciona. Agora, se o cara tem grana, vive o melhor. Quem tem grana vive bem em Portugal, né? Eu sempre falo, quem tem grana vive bem em São Paulo. Quem tem grana vive bem em Lisboa. Quem tem grana e é turista, faz um turismo muito bom aqui. E se diverte, se alimenta bem, fica num hotel bacana. Quem não tem, pessoal, vai sofrer muito para pagar tudo e não vai participar do melhor. E se a pessoa não é como um cara como eu, assim, que gosta de ver, observar e tô fazendo os vídeos, né? Não vai viver o melhor, não vai se divertir. Nossa, eu vou me divertir e tal e tal. Não é assim que funciona. Isso aí é canal de turismo, canal de conversa fiada. Isso aí é conversa para boi dormir. A realidade, ela é a realidade. E se não sofrer xenofobia e o cara emocionado estragou aí as férias dele. A realidade é essa. Acontece bastante. Então, conclusão. Lisboa é uma cidade fascinante. A história, ela está em cada esquina, mas a cidade, ela vive um dilema moderno. No que se refere ao turismo, no que se refere à imigração e no que se refere ao custo de vida. Entre o turismo, a imigração e o aumento do custo de vida, vamos ver o que vai acontecer com o futuro desta cidade. Para o cidadão local, para o turista e para o imigrante. Uma coisa é certa. É uma cidade, Lisboa, e é um país, Portugal, que vive desafios tremendos. Que vive uma insatisfação local por causa do aumento dos preços, dos custos, aumento da violência, dos problemas, causados, muitos deles, sim, por imigrantes. Sim, essa é a realidade. Então, uma coisa que eu penso caminhando aqui, é uma cidade e é um país que vive muitos desafios.